Que é a castidade e como vivê-la? Seja bem-vindo ao nosso Levanta-se Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Me chamo Johnny Cruz e esse é o nosso Levanta-se Deus. E o assunto de hoje, mas não só de hoje, porque vamos começar uma série falando sobre esse assunto, é castidade. O que é a castidade e como vivê-la? Seja bem-vindo. Comece comigo essa aventura para que a gente possa ir mais fundo nesse assunto. E aqui no nosso canal Levanta-se Deus, eu sempre tento falar para você que está entrando nesse mundo, nesse universo maravilhoso que é a nossa Igreja Católica, que se converteu e ainda se perde no meio de tantos assuntos. Por isso eu quero falar para você, falar aquilo que é o essencial para você saber o que é a castidade e por que é importante que se você entrou mesmo nessa vida e você quer seguir a Jesus Cristo em tudo que Ele pede, você precisa também viver a castidade. Independente se você é solteiro, se você tem uma namorada, ou se você é noivo, ou se você já é casado. Todos nós precisamos, sim, ter a virtude da castidade. E é sobre ela que nós vamos falar a partir de hoje. Mas então, o que é a castidade? A castidade ela é uma virtude. E se ela é uma virtude, é porque ela combate um vício. O vício da concupiscência, que são as vontades do corpo, as atrações sexuais do corpo, as excitações, tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida sexual e que está desregrado em nós, isso é a concupiscência da carne. Os olhares, as malícias, as conversas, tudo isso que é desordenado em nós e que precisa ser colocado uma ordem. A castidade sempre anda muito próximo com a modéstia, mas aqui nós vamos falar mais da castidade, que é a pessoa ter o controle e buscar se conhecer um equilíbrio na sua vida sexual. Lembrando já que a castidade não é você ficar totalmente sem o sexo, principalmente para nós que somos casados. A castidade é você buscar um autocontrole, você buscar se conhecer, você buscar aquilo que a sua vida como casado ou como homem ou como mulher exige de você e você vivê-lo com perfeição, sabendo a hora de cada coisa. Porque quando a gente tem um desequilíbrio, um vício, ou quando a gente é levado pelas nossas paixões e pelos nossos desejos, a gente perde uma coisa, a razão. Por quê? Porque a gente começa a se convencer, a gente começa a se deixar ser atraído por pensamentos, por vontades, porque existe um impulso em nós, um apetite em nós que precisa ser saciado. E isso é causado pela concupiscência. E para combater a concupiscência, nós precisamos pôr em prática a virtude da castidade. Como é uma virtude, então ela precisa estar nos nossos hábitos. Assim como os vícios são maus hábitos que precisam ser corrigidos. E quanto mais você demora para corrigir um mau hábito, mais difícil é para você abandoná-lo. Por isso, se você é solteiro e está vendo esse vídeo agora, saiba que agora é o melhor momento para você começar a viver a sua castidade, a você começar a colocar equilíbrio nas suas vontades e nos seus desejos da carne. Por quê? Porque se você viver bem agora na sua castidade, você não vai ter trabalho nenhum de viver essa castidade no seu namoro e no seu casamento. Porque você já vai ter o hábito de ser um homem e uma mulher casto, de saber o limite, a hora para as coisas. E fazendo um pequeno parênteses aqui, a gente vê que ao falar de castidade, de equilíbrio, de você colocar rédea nas suas vontades e nos seus desejos, a gente vê que é justamente no oposto que o mundo caminha. O mundo caminha onde o homem está no centro, e por o homem estar no centro, todas as suas vontades, seus desejos têm que ser saciados, porque senão ele é um homem reprimido, um homem que não tem a liberdade. O mundo confunde muito a liberdade com a libertinagem. Isso são coisas totalmente opostas. Nós não temos que matar todas as nossas vontades. Nós não temos que fazer tudo aquilo que nos dá na telha. Como uma criança mimada, que quanto mais você dá, mais ela quer. Não, nós precisamos ter hora, nós precisamos ter limites, nós precisamos ter compromisso, nós precisamos ter seriedade, nós precisamos ser maduros. Isso só conseguimos quando praticamos a virtude. E virtude também é um assunto que não se fala mais nos dias de hoje. E aqui nós estamos começando a falar,
sobre uma virtude importantíssima, a castidade. Vejam, irmãos, se nós falássemos mais sobre a castidade, não precisaríamos estar falando sobre preservativos ou maneiras de não se engravidar, maneiras de não se pegar doenças sexualmente transmissíveis, porque a castidade é a sua maior proteção. É a sua maior proteção contra as doenças, sua maior proteção contra gravidez indesejadas e sim, é a sua maior proteção para que você não seja usado e jogado fora. Por isso precisamos nos preservar, precisamos dar valor ao nosso corpo que é templo do Espírito Santo e saber esperar o melhor momento. Eu estou falando aqui diretamente para você que ainda é solteiro, que ainda é solteira. Agora é o melhor momento para você viver. E como viver? Abrindo mão de tudo aquilo que te faz seguir o caminho inverso da castidade. Veja, se a castidade é um hábito, então você precisa reformular os seus hábitos. Você precisa agora parar, olhar a sua vida e ver o que precisa, o que pode continuar e o que precisa sair com urgência. Se você tem no seu Facebook coisas que te atraem um apetite no olhar, que te dão sensações, que te dão excitações, você precisa arrancar e jogar tudo isso fora. Se você vive indo em lugares, em festas, ouvindo músicas que te fazem pensar malícias, que te fazem pensar em coisas que te trazem as vontades, as excitações da carne, você precisa jogar tudo isso fora. Não tem como vivermos a castidade e continuarmos com os hábitos velhos. Precisamos fazer aquilo que Jesus nos disse. Renuncia a ti mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga. Quanto mais tarde for para começarmos a viver a castidade, mais difícil será para conseguirmos essa virtude. Precisamos sim pedir a Deus, precisamos sim rezá-lo e pedir para Ele esse dom, essa virtude maravilhosa. Mas precisa sim existir o nosso esforço humano de lutar contra aquilo que não nos ajude a alcançar. A castidade tem que ser para nós uma meta, um objetivo. E nunca chegaremos no ponto, sempre temos o que melhorar, sempre temos o que acrescentar, sempre temos o que crescer nessa vida. E Deus quer que cada dia mais nós cresçamos. E para você que é solteiro, você também precisa entender uma coisa. Deus tem um chamado na sua vida. E você já perguntou para Deus se o seu chamado é mesmo o matrimônio? O seu chamado é mesmo formar famílias? Vejamos. Na nossa igreja, nós temos os sacramentos. 2 deles nós vivemos uma única vez, que é o batismo e a crisma. Depois, a gente tem um sacramento que a gente recorre a ele nas nossas enfermidades, que é a unção dos enfermos. Todos nós podemos recorrer a ela nos momentos de doença na nossa vida. Depois, tem 2 sacramentos que a gente precisa vivê-los com toda a frequência e na maior quantidade que a gente puder, que é a confissão e a Eucaristia, a comunhão. Nós, como católicos, devemos estar sempre em confissão e sempre em comunhão com o nosso Senhor, sempre recebendo o corpo de Cristo, para que isso nos dê força de vivermos as nossas vidas. Mas existem mais 2 sacramentos que é uma bifurcação para nós. Ou você vai para a ordem e se torna um religioso, um padre, uma freira, uma carmelita, ou você segue o caminho do matrimônio e você vai ser marido, esposa, mãe, pai. Nos 2 caminhos nós precisamos exercitar a castidade. Nos 2 caminhos a gente precisa ter o autocontrole. Nos 2 caminhos nós precisamos ter as virtudes. Nos 2 caminhos nós precisamos viver uma espiritualidade intensa, sim. Mas, em uma, Deus te pede o celibato, que você abra mão completamente das suas vontades sexuais, das suas vontades da carne, que você pare de olhar para o outro de uma forma atraente. O outro não pode mais te atrair, porque você agora é totalmente de Deus. Você se casa com Deus, você se casa com Jesus Cristo e vive com Ele sendo o seu esposo. No outro, você precisa ter o controle da sua castidade, você precisa ter o controle do seu corpo, das suas vontades, mas você precisa estar aberto à vida. Você precisa ter as relações sexuais, mas você precisa saber viver isso bem.
Portanto, se você é solteiro, você precisa discernir com Deus qual é o seu caminho. Será que Deus quer que você se entregue totalmente a Ele? Ou será que Deus quer que você gere família e dê a Ele filhos, para que esses filhos, quem sabe, também um dia possam entrar na ordem, ou quem sabe esses filhos também formem famílias? De qualquer forma, nós precisamos viver a virtude da castidade. Mas se você é solteiro, você precisa se encontrar com o Senhor e saber dele, aonde ele te colocou e aonde ele quer te levar. Se você gostou desse nosso vídeo, já deixe mesmo seu joinha, já compartilhe com seus amigos, já deixe seu comentário, o que você achou, o que você ficou de dúvida. Foi suficiente a minha explicação? Você quer dizer alguma coisa? Deixa aí nos comentários, eu vou fazer questão de responder todos eles. Esse foi o nosso primeiro vídeo falando sobre a castidade. E falamos diretamente para os solteiros. No nosso próximo vídeo nós vamos falar agora para aqueles que estão namorando, como viver a castidade no namoro. Então, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para que você receba as notificações de quando os nossos vídeos forem postados. E que Deus se levante grandemente na sua vida.